Em um cenário de extrema complexidade e disrupção, o planejamento estratégico ele é fundamental, principalmente para a gente poder medir a qualidade das decisões que a gente vai tomar. O planejamento estratégico ele é o como estamos hoje, para onde a gente vai e principalmente o como a gente vai. Estou muito feliz em receber aqui hoje o Ricardo Bresciani, uma pessoa que eu admiro, que eu já estou junto há quase 20 anos para falar desse tema para vocês. Muitas vezes eu estava na dúvida, não sabia qual era o melhor caminho a seguir, tocava lá o telefone do Bresciani, "Ô Bresciani, me ajuda aqui". Ele tem uma experiência bacana, incrível, e ele vai compartilhar hoje com a gente. Eu gostaria que primeiro você se apresentasse, contasse um Muito pouquinho de bem. você, das Dar tuas aula é difícil, experiências. Cris, mas a gente pode fazer provocações que levem as pessoas a conclusões Né? interessantes. Para, né? E brincadeiras à parte, mas sim, é uma aula pra gente. É um prazer te receber aqui Muito hoje. obrigado, uma honra estar aqui falando com você um pouquinho da minha experiência. Muito bem. A gente é o resultado da nossa jornada. Eu sou neto de 2 imigrantes, um italiano e um alemão, que chegaram aqui com uma mãozinha na frente e outra atrás, desenvolveram legal seus negócios e deixaram, mais do que patrimônio, uma educação extraordinária para os descendentes. Então, o pai da minha mãe fazia pincel e o pai do meu pai fazia vela. Eles eram vizinhos de fundo, da mesma associação comercial. Eu não tenho provas, mas para mim um apresentou o seu filho para sua filha e vice-versa e deu tudo certo. Meus pais ficaram casados enquanto estiveram vivos. Foi genial. Eu, desde adolescente, brinquei nas suas fábricas. Eu aprendi a fazer vela, eu aprendi a fazer pincéis, desde molequinho, era meu fim de semana, era super divertido. Aí a gente acaba pegando esse jeito. Eu me formei em engenharia mecânica, eu fiz tanque de guerra por 2 anos, eu fiz pincéis por 23 anos e eu fiz telha por 13 anos. Ou seja, 35 anos como executivo de materiais de construção. Então, nessa área eu consigo navegar com algum conhecimento. E aí o que aconteceu? Nesses 35 anos eu fui CEO da empresa que eu trabalhava, somando os anos vai dar mais ou menos 18 anos de CEO dos 35. Mais ou menos metade da minha vida eu fui CEO. O curioso, gente, é que eu nunca planejei isso, tinha um plano que eu ia fazer assim, não tinha nada disso. Eu era um engenheiro mecânico igual a maioria, mas naturalmente eu assumia protagonismo com as turmas que eu atuava, mesmo no meu primeiro estágio. E aí isso foi desenvolvendo o senso de responsabilidade. Poxa, o cara está esperando alguma coisa de você, você tem que devolver. Isso foi criando uma posição que foi me levando. Mas por quê? Porque eu me dediquei às pessoas. Entender as pessoas antes de me entender. Percebe a diferença? Sim. E aí que muda o jogo. Sim. Porque aí você tem umas coisas gozadas. Semana passada eu almocei com uma moça na fábrica de um amigo que trabalhou comigo 20 anos atrás, por quase 5 anos, e ela falou, logo depois que você saiu, eu saí da empresa que você estava, que era a fábrica de pincel. Eu falei, mas nossa, por que isso? Porque eu não estava trabalhando na empresa, eu queria trabalhar com você. A hora que você saiu, eu fiquei perdida, comecei tudo de novo. Bresciani, eu tenho medo de falar percentuais, mas eu vou falar entre 70% e 80%. É o líder que faz as pessoas saírem das empresas. É muito provável. Eu li uma pesquisa. No positivo e no negativo. Sem dúvida. Mas eu li uma pesquisa nesse sentido. E vou te dizer um outro ponto. Na First a gente tem muito caso de uso, né? Que a gente depois transforma esses casos de uso em casos de sucesso. E 3 são as principais procuras das empresas para a gente. A que bate, assim, a principal procura é a questão de liderança. É o líder que não sabe ser líder. Então, eu acredito plenamente que o líder engaja, o líder envolve, principalmente ele dá toda essa direção. Aí, só de curiosidade, o nosso segundo caso de uso é a questão de gestão por performance. Perfeito. E o terceiro caso de uso é cultura. Olha que interessante. Então, e se bem que o líder ele ajuda muito na questão de... Ele ajuda nos 3, mas ele tem que entender o limite dele. Sem dúvida. Se ele põe ele primeiro, ele vai bater para proteger a posição. Então, eu vou aproveitar essa deixa que você deu e vou te contar, começar com as dicas que ela me pediu para soltar umas dicas. Essa dica eu recebi. Opa, já de início já temos dica. Anota, porque essa não perde, anota isso. Senta que lá vem a história.
Oba! 1998, a empresa que eu trabalhava já há quase 20 anos é vendida, a empresa da família, foi vendida para um grupo grande. O novo presidente, então, vai fazer a transição, mas não podia perder dinheiro. E eu tive o privilégio de ser eleito para fazer o ajuste dessa transição. Eu navegava bem na cultura familiar e na cultura corporativa, não tinha problema, porque era uma questão do jeito de fazer as coisas. Em determinado momento aconteceu um fato lá, a gente ia resolver os ponteiros, ele falou, olha, cara, antes de você sair da sala, eu vou te falar 3 coisas. Eu nunca esqueci. Primeiro, contrate pessoas melhor do que você. Não pode ter medo. Se o cara não é melhor que você, você vai ter que ficar arrastando, puxando, ensinando. Não. Ele tem que ter uma energia suficiente que só vai mandar mostrar a direção, deixa ele voar. Segundo, nunca pare de se preparar. Porque o mundo, estou falando de 98, gente, 30 anos atrás. A gente não pode parar de se preparar porque o mundo é muito dinâmico. Sim. E aí eu nunca parei de sair da escola, nunca saí da escola. Foi MBA, foi curso A, curso B, curso C, assim vai. A semana passada foi o último. Porque não tem jeito. Como é que você vai se atualizar no mundo de hoje? Inteligência artificial. Não dá. Você tem que estudar. Eu já fiz 3 cursos presenciais de 2 dias. Não entendi nada, mas pelo menos não tenho medo. Não tenho medo. Depois, terceiro e último, muito interessante, muito sutil. Esteja disponível. Se a gente, para proteger o cargo, a posição, tem coisas que só a gente sabe fazer, que só a gente libera, a hora que aparecer uma oportunidade, você vai estar no segundo lugar. Porque até você passar para alguém, vai demorar. E a empresa não tem tempo. Concordo. Então a gente precisa ter a coragem de assim, dar um jeito de arrumar, fazer tudo direitinho, é claro, Sim. mas não você. Sim. Ensina alguém para fazer. Porque se aparecer oportunidade, como apareceram várias para mim, monta e sai. Claro. Você tem que estar sempre com a sua pessoa, né? O seu segundo já Isso. preparada para dali ocupar o teu espaço e você... Perfeitamente. Sim. Aí só um ponto, né? Desculpa, a gente sempre faz essas correlações, né? Mas quando a gente fala de conhecimento, o propósito da FUST é a questão de pulverizar o conhecimento aonde quer que ele esteja, né? Então a gente trabalha fortemente com IA e com conhecimento, mas depois a gente deixa isso pra frente. Mergulha mais. Deixa eu fazer um ponto, né? Desculpa. Eu só ia completar que depois dessa jornada industrial, eu fui para o Comitê de Inovação e Tecnologia. Inovação, estratégia, depois inovação e tecnologia, enfim. Fui para vários comitês que sempre começava com inovação. Na Vedacity, na Tintas MC e outras. E aí eu caí no bicho da startup. Você lembra? Você encontrou comigo em março de 2018. A gente estava acompanhando uma apresentação. Você falou, nossa, é ele e tal. Como é? Lembra? É verdade, eu estava na Vedacity. Bruno. É verdade. Eu estava na Vedacity, mas enfim. E aí entrei nessa jornada. Hoje eu sou investidor em mais de 20 startups, entre diretas e indiretas. Sim. Já começou a ter o exit outro, o namoro de uma empresa por elas. A gente não pode ter pressa, porque senão você não faz nada. Mas é uma paixão devolver aos novos empreendedores um pouco do que a gente aprendeu. Isso é muito legal. E para completar, este mundo... E falta, né? Eu acho que na questão, no mundo das startups, falta alguém mais sênior, eu estou falando com muito amor e carinho, muito tá? Obrigado. Que aterrize as pessoas, que as pessoas hoje em dia querem tudo de resultado muito imediato. Desafia. E não necessariamente, né? A gente tem que ter esse contraponto. Acho. Você tem toda a razão. Eu já te acompanhei em alguns comitês e eu acho que a forma como você leva de forma simples, exemplificada, faz com que as pessoas reflitam, né? A gente vai explorar bastante isso hoje. E aí o que aconteceu? Uma das coisas que eu falo para o startupeiro que quer crescer, então normalmente eles não são de São Paulo. O Brasil tem um mar de startupeiros genial espalhado pelo Brasil. Não, porque eu vou para São Paulo. Eu falei, cara, não faça isso. Você não precisa de São Paulo. Aprende onde você está, aonde você controla. Quando você estiver estruturado, você vai para uma cidadezinha maior. A última é São Paulo. Isso aqui é uma selva. Para que você vai vir aqui quebrar a cara? Faz primeiro arroz e feijão direitinho. First things first. Exato. Começa pelo começo. Para que você vai começar pela complexidade? Você não está maduro, a empresa não está madura, seus modelos ainda não estão completados, enfim. E aí essas experiências me levaram a participar de 2 fundos,
o Terracotta Ventures e o Potato Valley Ventures. Nos dois eu trabalhei como advisor por um tempo, hoje eu continuo como isso só na Potato, onde eu sou colega de conselho do seu irmão. Exato. Que o cara é genial, ele faz umas provocações que a gente nem lembra. Muito bem. Bom, olha lá. Então a gente veio falar de planejamento estratégico. Perfeitamente. Eu acho que a gente falou assim da indústria, né? A gente voltando ali no tempo, então você fez tigre, pincéis, Isso. vela ali, a gente fazendo um contraponto. Hoje o cenário está muito mais complexo. A gente tem uma questão de economia mundial, a gente tem uma questão política muito forte, NR1 batendo na porta de todo mundo. Tirando o sono. Ou não, né? Daqui a pouquinho vamos ver como é que vai ser. Que eu estou exagerando, não é na bem realidade, assim. dá para ser uma grande oportunidade. Mas não tenha dúvida. Mas a gente tem a questão da NR1, a gente tem uma questão de como é que vai ficar o Brasil, tem eleições, enfim, Sim. tem todo um cenário muito diferente. Perfeitamente. Nossa, vamos voltar no passado, né? Fica louco, né? Então, agora, nesse novo cenário, você que já participou de tantos planejamentos estratégicos e hoje em dia, na função startupeira de comitê, também participa de outros planejamentos. Perfeitamente. Grande parte das startups estão nesse momento agora. Me conta um pouco do que você sente de diferença lá de trás para agora, né? Dentro de um contexto de um planejamento estratégico, como você faz e o que mudou nesse contexto desse novo cenário que a gente se encontra? Perfeitamente. Eu aprendi aqui no Brasil, no Grupo Tigre, fui muito bem recebido lá, tive 8 anos. Que é uma referência também, referência, né? Nossa, foi extraordinária a minha experiência lá, porque eu era o cara da empresa que eu comprei. De repente, eu era um cara amigo de todo mundo, estava na mesa com todo mundo, participava da discussão. Foi genial essa transformação. Vou fazer só uma notiazinha importante, eu vou falar para a câmera aqui. Geralmente, quando você é comprado, não fica você que foi comprado, né? Você fica um tempo, você passa todas as atividades e aí geralmente uma pessoa ali da casa que te comprou, né, da empresa que te comprou, que acaba liderando. E uma coisa que me chama muita atenção e eu acho que tem a ver com o seu temperamento, por isso que eu gostaria que você explorasse muito isso, é o que teu jeito fez com que até hoje você é uma pessoa, deixa eu melhorar, extremamente bem relacionada, procurada. Eu acho que essa essência do planejamento estratégico em si, onde você vai passar aqui um pouco da tua experiência, vale você fazer esse reforço. Muito bem, então vamos voltar lá para 97, quando a empresa foi comprada, e posso comentar agora, na ocasião a gente tinha quarentena, ela não foi comprada pelo negócio. Ela foi comprada porque aquele avô alemão teve a capacidade de registrar a marca num segmento de materiais que naquela ocasião ele era muito amplo. Entendi. Ou seja, a anterioridade da marca nos pertencia e não poderia estar no mercado. E aí os caras falaram, o único jeito de proteger, traz os meninos para dentro e pronto. E assim foi feito. Né? Assim foi feito. Nesse processo, o que tem a ver um pincel com um tubo? Nada. Precisava arrumar alguém que ajudava a fazer a tradução do negócio A para o negócio B e ir de volta. Sim. E aí eu aprendi gradativamente a fazer essas traduções, né? No sentido de, nós temos que tomar esse negócio com esses cuidados, né? Eu não entendo do seu, mas no meu nós temos que fazer isso. Né? Você não pode fazer diferente, ou nós vamos ter que fazer experimentos antes de mudar. Porque tem toda uma história lá de quase 80 anos caminhando numa direção. E assim foi feito. A gente foi ajustando, chegamos a pensar em várias alternativas de destino, e hoje é uma unidade de negócio incorporada, com a marca, com tudo, porque ainda que não seja a mesma coisa, é material de construção. Sim. Então a marca vale muito. O que meu avô não sabia, quando ele fez o acordo de bigode com o outro alemão, o seu João, de que a empresa com quem ele fez o acordo transformou aquela marca em algo extraordinário. Numa pesquisa da Interbrands, do começo dos anos 2000, era a 11ª marca mais poderosa do Brasil, que fica dentro da parede, gente. É um trabalho incrível que foi feito, incrível.
né? Enfim, deu tudo certo, fizemos uma transição, tivemos que arrumar um negócio para ele ser lucrativo numa escala de menos complexidade. Eu ia para a China 2 vezes por ano e lá naquela ocasião começamos a desenvolver produto semi-acabado, jamais acabado naquela ocasião, e trazer da China. Então você tinha que criar uma série de cuidados, de inspeção lá para vir do jeito que a gente precisava. Enfim, deu tudo certo. E aí você me perguntou, o que mudou, né, no planejamento estratégico? Bom, terminando a primeira pergunta. Como é que eu me dei bem nessa história? Eu falava com todo mundo. Eu perguntava, eu pedia conselho, eu não sabia nada, eu não partia do princípio que eu sabia. Bom, eu estou numa casa nova, com gente nova, como é que eu vou arrumar? Claro que eu fiquei meses sem dormir, é verdade. Mas à medida que o tempo foi passando, que você vai perguntando, entendendo, ajustando, ficou tudo ótimo, né? Uma questão E proativa, você tem que ser proativo. humilde. E tem um detalhe aqui, Cris, que é a quarta dica, que essa eu Anota de aprendi, novo. essa eu aprendi sozinho. Eu prefiro ser repreendido por um erro de algo que eu fiz do que perder a oportunidade de algo que eu não fiz. Concordo plenamente. Dentro do bom senso, dentro Sim. das regras do negócio, mas às vezes é um pouquinho ousado. Vou Sim. contar uma historinha. Senta que lá vem a história. Eba. A gente tinha um cliente importante lá no Nordeste, muito importante. E por um erro de condução, um acidente de comunicação, ele ia deixar de comprar da gente. Ou tinha acabado de deixar. O gerente regional veio desesperado falar comigo. Falou, você precisa me ajudar. Esse cara fulano me deu todas as razões, o porquê, o histórico de compra do cara. Eu falei, tudo bem, o que eu posso fazer? Você precisa pagar um almoço. Para quantas pessoas? Umas 10, 15. Então organiza tudo e me passa. Fui lá eu, sentei do lado do fundador, num restaurante que eles escolheram, nada exagerado, nada do outro mundo, sem o escândalo, não, almoço comercial, uma cervejinha aqui, tudo bem controladinho. E eu passei o almoço inteiro, boa pedaço da tarde, conversando com ele. Ele queria saber a minha história, eu queria saber a história dele, da empresa dele, parará, parará. No dia seguinte, eu saí de cena. E o gerente que me pediu para organizar foi falar com esse senhor. E aí o cara perguntou, cadê aquele rapaz lá de São Paulo? Não, ele já foi embora. Mas como assim? Ele não veio tirar pedido? Eu falei, não, senhor, só eu posso tirar pedido. Ele não tira pedido. Então, quando esse gerente, ele sabia que eu não ia dar palpite. Não que eu não pudesse, eu podia, mas é para trabalho dele. Se eu fizer isso uma vez, ele não vende nunca mais. Sim. E ele entendeu, ele deu argumentação, o velhinho ficou feliz. Ele veio só para falar comigo. Ele veio só para almoçar com o senhor. Olha só, ouça seu cliente, vamos lá. Ouça seu cliente. Mais uma dica aí, de forma estruturada. E eu nem fui discutir negócio com ele. Sim, você foi ouvir a história dele, e ele é a minha, para entender. Né? Bom, então isso aí mudou tudo. Enfim, voltando para a sua pergunta, que eu já saí 2 vezes. Não, mas olha lá, do planejamento estratégico, eu acho que algo tem a ver com isso. Tem. Não, mas você perguntou o que mudou do passado para hoje. Então, eu tive a oportunidade de fazer planejamento estratégico na Tigre e depois na outra empresa, que era um grupo francês. Eu fiz com consultoria externa de uma empresa internacional chamada Bain & Company. Extraordinário. Mas eu nadava de braçada nas metodologias, nas contas que elas faziam. Uma loucura. Mas fazia sentido. O engenheiro tem que enxergar dado, tem que relacionar. Putz, você punha tudo, tá tudo certinho, vamos embora. Mas... então, vi a experiência brasileira, a experiência internacional, e nada disso eu posso me prender hoje, porque mudou o outro lado da mesa. A gente fazia análises setoriais, a gente analisava o segmento, esquece. Nada disso vale mais. Hoje, o consumidor é transversal. E o brasileiro é mais maluco que todos. A gente não tem fidelidade, a gente não tem medo, a gente experimenta. Tem um detalhe aqui interessante que eu aprendi com o Fábio Neto. O Brasil é o único país fora da China que tem Temu, Shine, Quai, TikTok Shop e mais uns simultaneamente atuando no mercado. Isso não existe precedente. A Europa não deu certo, Estados Unidos deu certo, aqui vai muito bem. Por que o Mercado Livre aqui, nada de braçada e a Amazon não chega? O nosso perfil de consumidor. A gente é transversal, a gente experimenta, então precisa ter esse olhar
na hora de fazer o planejamento estratégico. Eu vou usar dados do passado? É só para eu saber quanto eu cresci, para mais nada. Ele não vai me mostrar. Outra brincadeira que a gente fazia é, quando a gente guia um carro, como que o motorista toma as decisões? Ele olha pelo para-brisa, que é gigante, mas ele tem 1 ou 2 espelhinhos à disposição para olhar para o passado. Mas ele não guia olhando para o espelhinho. Esse é um erro comum que a gente vê nas empresas. Olha para frente, estrutura. Ah, mas eu não sei. Eu sei que você não sabe. Nem quero que você saiba. Mas você tem que começar a entender. Bom, se for assim, eu vou trabalhar assim, se for assado. Você começa a desenvolver jogo de cintura. Porque hoje as mudanças são absurdas. Quem falou para a gente que ia ter uma pandemia? Quem falou que o respeito pela casa ia ganhar uma relevância extraordinária? As vendas de material de construção durante toda a pandemia foi incrível. Por quê? Pô, eu vou ficar em casa. Eu preciso receber, fazer meu call, meus filhos. Mudou tudo. Pena que durou pouco. O consumidor ele foi mudando, foi ganhando outras coisas e se espalhou. Então, quando a gente fala de do planejamento estratégico, quais seriam esses 3 grandes pilares, ou 4? Ou me conta um pouquinho. Já entendi que a questão do cenário é importante, Cenário, né? Então, versatilidade. sem dúvida, e obviamente a gente vai ver uma série histórica, mas mais para se guiar e ver. Mas me conta assim, se a gente fosse dividir ele em pedaço, me conta um pouquinho como é que você. Então, assim, o que eu aprendi? A gente tem que entender 3 coisas. Perfeito. Já falei do cliente. Eu vou falar outra. Qual é o meu negócio? Qual é o propósito da empresa para a qual eu me dedico? Cuidado, não é vender a xicrinha, deve ser alguma coisa a mais além disso. Qual é o propósito que está para trás? Qual é o legado que os fundadores querem deixar, se ainda estiverem lá, ou a família controladora ou o controlador? Qual é o legado que eles querem deixar? Ah, não querem nada, é só grana. Meu amigo, sai fora. Você vai ser vítima de uma questão de tempo. E cada vez mais o propósito das empresas estão enraizados, né? As pessoas muito trabalham pelo propósito, né? Isso. E é o fator de retenção de bons talentos. Sim. Se o propósito foi michuruca, você não consegue segurar. Esse povo é muito educado, é muito rápido, ele se conecta com todo mundo. Você tem que ter uma essência. A gente pode exagerar aí, corpo, mente e alma. Gostei disso. Tá? Conta aí para mim. É, isso aí. Então, o corpo é a indústria como ela é, os negócios como eles são. Né? A mente é a inteligência por trás do negócio. Como é que eu vou estruturar isso? E a alma é a gestão humanizada. Qual é o respeito entre os profissionais? Qual é o respeito entre a empresa e o consumidor? Como que ele traz, como que ele trata o que vem de fora? Como que ele trata quem está lá dentro? Nós somos humanos complicados, cheios de história, não tem jeito, não vai pasteurizar as pessoas. Como que você trata quando acontece um perrengue? É aí que faz a diferença. Não é pasteurizando, é tratando bem e vai dar tudo certo. Então esses são 3 pilares fundamentais. Então, mas você falou, só para a gente Sim, relembrar, eu gravei bem 2 pilares, eu gravei bem o pilar que a gente falou de ouvir o cliente, ouvir de forma organizada, estruturada, não é lá só almoçar, é ter uma jornada com esse cliente, ter um relacionamento, entender o que está ruim, o que está bom e por aí vai, não ir para fechar o negócio em si, e sim, né, se preocupar com ele e tudo mais. Tá claro, o propósito, a gente pode falar que é a alma, e para que você constituiu aquela empresa e tudo mais. E o terceiro, qual que é? É o corpo. É como a empresa funciona, que equipamentos ela tem, né? Como é que a coisa acontece lá dentro, tem processo. Sim. Ela se desenvolve, ela se reinventa. Se ela nunca se reinventa, porque ela sempre fez assim e é assim que tem que ser feito, sai fora. O mundo hoje é cheio de vai e vem, a gente fica doido. Então, precisa estar aberto à reinvenção. E tem empresa que usa a metodologia, eu vou criar concorrência para mim mesmo, para eu me redesenhar. É bem arriscado, mas dá certo em alguns casos. Muito bem. Então, ficou claro. Faltou um detalhe aqui bacana. Opa! Que vai misturar essas coisas. Diga. Eu falei do core ou foco, para mim é a mesma coisa. Tá, tranquilo. A jornada é muito importante. Falei do retrovisor, do para-brisa, mas eu esqueci um instrumento que não tinha naquela ocasião e que hoje vocês têm. Já celular, sei.
não é? É o Sim, GPS. GPS. Então, o que que eu escolho no GPS? Eu escolho aonde eu quero chegar. É o que os gestores da empresa podem definir. Aí ele olha lá quais são as rotas, tempo, pedágio, eu vou por aqui, eu vou pelo mar, eu vou pela terra. Opa, eu vou escolher uma direção e depois entrar na jornada. Mas a gente não consegue fazer o caminho, nós mandarmos no caminho. O mundo externo, olha, agora teve um acidente, agora caiu não sei o quê. O mundo externo está acontecendo, mas o seu objetivo, que é o seu propósito, chega lá. E não adianta pôr um propósito para 30 anos depois. A vida hoje é muito mais curta, essa é outra mudança. A gente fazia plano estratégico de 2, 5, 10, Fazia 15 mesmo. anos. Pode fazer, mas você vai ter que revisitar um ano sim, um ano não, na pior das hipóteses. Nossa, no mundo startupeiro é quarter sim, quarter não. Pois é, porque as variáveis Mudam muito. mudam. Se você estiver na hora errada, você pode ser Sim. pego no contrapé. Aí acontece. Então Muito vamos bem. lá. Agora eu vou explorar cada itemzinho que você me falou do planejamento Muito estratégico. Quando a gente fala assim muito do ouvir o cliente, né? Eu concordo assim 1000%. Acho que é um grande direcionamento para na hora que você está fazendo o planejamento, Sim. entender. A gente viu grandes empresas, e aí eu vou dar alguns exemplos, né? Acho que o caso o famoso tem Xerox, mas eu acho que o caso mais dois casos mais emblemáticos era a Blockbuster. A gente é da geração Da Blockbuster. Blockbuster. E enfim, né? Quem vai, né? Alugar mudou o cenário. A Sim, Blockbuster ela não se atualizou. E eu acho que um outro bem conhecido por todo mundo é a Kodak, que era líder e manteve liderança por muito tempo e não ouviu aí os sinais, Os né? movimentos, os Então, sinais, quando ouvir os os sinais. é Isso mesmo. Radar de sinais, radar. E aí, fundamental. a minha primeira questão para você, no quesito planejamento estratégico, no quesito ouvir o cliente, Sim. o que você acha que eles não fizeram? Né? O que aconteceu? E Com aí... a Blockbuster é o exemplo clássico, é a minha leitura de tudo que eu já ouvi. Tá bom. O Blockbuster não entendeu qual era o negócio dele. Não era alugar fita, comprar pipoca no lugar de alugar fita, aquela fila que tinha. Era programa, mas não era o negócio. O negócio era entretenimento. E quando você pensa em entretenimento, você fala, puxa vida, mas fita VHS, que provavelmente a maioria que está me ouvindo não sabe o que é. Você tinha que rebobinar a fita, você tinha que pôr na caixinha certa, você tinha que abrir a tampinha. Gente, era um problema. Era uma experiência obrigatória, desagradável. Aí uns malucos lá nos Estados Unidos inventaram de mandar a fita pelo correio. Opa, não tenho mais que sair de casa domingo à tarde. Eu mando a fita, você devolve pelo correio. Não tinha mais frescura de embobinar, não embobinar. Põe na máquina ali, ela faz. E aí eles entenderam que o negócio era entretenimento. E aí os caras pensaram, bom, mas eu preciso da fita para gerar entretenimento? Naquele mesmo momento, já vê que as tecnologias vão evoluindo, que não existia 20 anos antes, mas já estava disponível o streaming. Aí o cara combinou, pô, o cara dá esse entretenimento, eu vou dar com streaming. Eu não preciso ter memória, não preciso ter fita, não preciso ter nada. E assim nasceu a Netflix. Ela estruturou o entretenimento por streaming. Hoje tem um monte. Sim. Um monte. Mas ela também já pivotou, né? Ela já pivotou, ela teve que ajustar, porque ela não conseguiu crescer, ela teve um monte de concorrente que ela não tinha nos primeiros anos. Eu assisti um torneio de tênis especialíssimo domingo. Eu não sabia que eles se passavam ao vivo. E eles passaram lá de Riad, na Arábia Saudita, um torneio com 6 jogadores, os 6 melhores do mundo. Então, assim, espetáculo. Quando a gente fala aí do ouvir o cliente, a gente trouxe aí esse caso da Netflix, existem outros casos aí que a gente pode conversar, é que não é só naquele momento, né? Você pode trazer uma inovação, não, você tem que pivotar. Só que essa inovação, ela vai ter fases, ela vai ter aquela famosa curva S, que chega um momento... que dá uma baixadinha, aí você tem que partir para uma próxima disrupção. Exatamente. Curva S, difícil de explicar, mas fácil de viver. Sim, mas aí a gente pode pegar uma série histórica de várias empresas que se mantiveram e outras empresas que se perderam no mercado. Eu acho muito bacana estudar alguns casos de sucesso nesse sentido. Não tenha dúvida. O Blockbuster Netflix é um exemplo clássico. Você falou da Xerox. Eu não conheço muito bem a história da Xerox, então eu vou trazer 2 exemplos para enriquecer essa discussão.
Um que todo mundo conhece, ou bastante gente conhece, é o da Nokia. Ah, sim. 2006, Nokia era o rei do celular. É verdade. Deixou StarTAC e Motorola no chinelo, era extraordinário. Em 2 anos e meio, tchau. Por quê? Porque apareceu o iPhone. Tudo no mesmo celular. Tudo no mesmo celular. Mas sabe o que eu aprendi depois de um cara que estudou todo o caso deles? As 5 tecnologias pilares do iPhone, incluindo o touch e outras coisas, eles conheciam, mas não tiveram a ousadia de juntar numa máquina só. Sim, porque quando você vai fazer a questão da disrupção, você tem que esquecer tudo que tem. Você tem que partir de um pressuposto Isso mesmo. de que, tipo, pera lá, e você está disruptindo. Ih, caramba, me atrapalhei, Disruptivo. né? Obrigada. Me atrapalhei aqui na palavra. E aí eu acho que teve um pouquinho desse não alcance. Exatamente. Simultaneamente, teve uma outra empresa que era um produto extraordinário, que era o BB, era o BlackBerry, de uma empresa canadense. Olha, eu lembro dele. O BlackBerry veio super bem para fazer mensagem, o BBM. Que era gordinho. Gordinho, mas ele não tinha nada como ele naquela ocasião. Eu preferia muito um BlackBerry do que um Nokia, porque era muito mais rápido. Sim, sim. Aí uns outros malucos inventaram um tal de WhatsApp. Boa. Que bicho é esse, WhatsApp? Não, no meu celular não pode pôr. Vai bagunçar o meu BBM, que era o carro-chefe da comunicação. Em 1 ano e meio, acabou. Tchau. A proteção virou algoz. É uma história trágica. Mas é assim, você precisa prestar muita atenção, além do que é evidente. Isso é um desafio. E, obviamente, você vai tropeçar no meio do caminho, mas tem que aprender a ajustar. Tem que aprender a ajustar. Então, na hora que você senta, faz um planejamento estratégico, ouve o cliente, estuda profundamente toda a concorrência, estuda as novas tecnologias que estão chegando e quanto ela pode agregar ao seu negócio. Acho que é um pouquinho disso. Isso. Você falou um outro ponto. Mas isso não para, hein? Você tem que ir renovando. Não. Tá? Por isso que a gente está falando, que para startup é 6 meses. Mas o que você lembrou aí? Não, eu tô. E aí eu tô lembrando de várias outras histórias, mas na hora que você falou um pouquinho do planejamento estratégico, você falou bastante do foco, né? Perfeitamente. E eu concordo contigo, porque se a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, na mesma hora, a gente não faz nada. Que é o maior erro do startupeiro. Você fala, uma coisa por vez, consolida. Não, mas veja bem, não tem veja bem. O jaquê é um desastre. O jaquê é ótimo, o jaquê. Né? Mas aí eu queria posso desafiar nesse por contexto? Favor. Eu concordo contigo do foco, mas existem, e aí porque a gente está falando de um planejamento estratégico que vai servir tanto para uma grande empresa como para startups, ou seja, a gente está falando aqui dos contextos, né? Sim. A gente falou dos clientes, a gente falou do propósito, a gente falou do foco. Então, só chegando aqui na questão do foco. Existem muitas empresas que realmente se perderam no caminho, que quiseram fazer muita coisa, porém, aí você falou recentemente aí do iPhone, a Apple foi uma empresa que diversificou, né? Então a gente tem 25% de todo o faturamento da Apple em outros. Eu vou ficar. Você falou tranqueira, não é isso que ele falou outro não dia? Ficou legal essa frase. Não, tá ótimo. Tranqueira. Mas que seja. E a gente pode falar, e agora. Eu tava. Bom, quem não assistiu o último episódio da novela, que não fique bravo. Mas ali a gente vê muito forte o Zé Delivery, né? Que é, uma outra linha de receita. Uma outra linha. Que foi feita. E a gente pode falar de linhas de receitas de outras empresas aqui. Perfeitamente. Então agora me ajuda nessa questão do foco e do momento que você fala, pera, eu tenho uma linha de carteira que pode dar um cross-sell aqui. Isso. E faz sentido. Conta um pouquinho dessa questão. Bom, vamos voltar um pouquinho para trás. Do foco. Vamos deixar o Apple por último, que é um exemplo extraordinário e ele tem cases que vale a pena analisar. E você também outro dia me perguntou do Amazon. Não, a Amazon é perfeita, porque até então ela era um mercado de compra e venda. De livros. Que continua, mas ela foi crescendo. E como? O que ela foi fazendo? Ela foi ampliando o portfólio. Exato. Sem mudar o negócio. Sim. Você entra na web e você compra o que você quiser, você sabe quando você vai receber, quanto você vai pagar e acabou. E fazia muito bem o arroz e feijão. Extremamente bem. E o que ela fez foi ampliar esse serviço. Sim. Tá? O que eles descobriram, o fundador, Jeff Bezos? O que ele percebeu e a sua equipe? Será que só vender para esse consumidor vale
porque eu vou ganhar transacional. O que mais que eu posso ganhar aí? E aí que vem a belezura da sacada dos caras. Hoje você compra lá aspirador, Alexia, remédio, teve, não sei se ainda continua, mas por vários anos, você assinava tudo que você precisava de remédio, tipo por $10 por mês, todos os seus remédios. Sim. São loucos, vão perder dinheiro. Eles não estão preocupados em perder dinheiro naquele momento. Eles demoraram anos para ser lucrativo. O que eles estavam construindo? Banco de dados de quem é você, a sua saúde, o que você consome, quando, por quanto, em que momento do ano, que coisas você vai fazer, quais são suas preferências. Isso vale ouro. Se ele quiser desenvolver uma coisa com a indústria farmacêutica, ele já sabe. Sim. Vou dar outro exemplo parecido com esse de dados. Os carros autônomos precisam aprender com milhões de experiências. Sim. Não pode demorar. Então, é um caso real, a Google equipa uma linha de carros europeus inteira, provavelmente preço bom, mas o que ela faz? Ela captura, o carro é semi-autônomo. Ele controla a distância do carro da frente, ele mantém o carro no centro das duas marcas, se tiver as marcas, mas ele vai guardando todas as experiências. Ele avisa se você está se aproximando, se vai frear. Não é autônomo, ele é semi-autônomo. Só que esse carro é uma escola de machine learning. Você põe De deep learning. de deep learning, perdão. Você tem dezenas, centenas de carros simultaneamente. Sim. Como tem televisão, ele pode combinar a leitura da imagem com a reação do motorista e isso muda tudo. Sim. É que o poder da Deep Learning é esse, né? Você ensina as regras e ela vai você vai aprendendo, vai descendo. Bom, voltando ao Zé Delivery. Zé Delivery, eu gosto desse exemplo também. Ele é genial. O Zé Delivery, vamos voltar 10 anos no tempo. Se você era profissional dessa cervejaria, você não podia ser visto com uma garrafa de outra marca. Eu sei porque eu tinha amigos que trabalhavam. Não, eu só posso tomar nas minhas marcas. Ah, é? Assim. Olha, mas eu acho que a Paixão também fazia com Fazia, não, era uma questão de orgulho, tá tudo certo. Porque era combinado no dia que você entrava, não era depois. Sim. Tá? E o que o Zé Delivery faz? Ele vende tudo. Ele não quer saber se você quer cerveja A, B, C, churrasco, carne. Ele te abastece para o seu entretenimento de fim de semana. Por que ele faz isso? Vai vender cerveja do outro? Porque ele quer saber quem compra, quanto paga, em que momento da semana o cara compra, quanto ele compra, se ele divide a conta com os amigos, você pode fazer isso, quem são os amigos dele, quanto paga cada um. É o mesmo caso do Amazon. Ele aprende sobre o consumo. E em cima disso, ele pode ajustar toda a estratégia, todo o caminho. Então, daqui a alguns anos, eles vão conhecer profundamente o consumidor desta gama vasta de produtos que eles atendem. Então, a gente precisa entender qual é o seu negócio. Não é vender cerveja. Eu quero conhecer o consumidor. Esse conhecimento é que vai me alavancar. Vender cerveja é muito pequenininho. Bom, eu acho que com esses dois exemplos, eles me veem Só para completar, hoje a Apple. Não, a Amazon. A Apple, eu vou chegar lá, é o exemplo mais comprido, Cris. Esse porque esse vai dar o sim ou não. Tá bom. Eles têm a AWS. Sim. O que é a AWS? É um monstro. O que ela faz? Armazena e processa dados que eles coletaram e outros dados, podem hospedar os seus. A maestria inacreditável. Ele tem uma série de recursos para você poder fazer todo o desenvolvimento dos teus... Exatamente. Das tuas plataformas e assim vai. A Apple é um exemplo extraordinário. Já não sei o que é, mas eu sei de cabeça. O que a Apple lançou? Primeiro produto, que era Macintosh, era computador. Anos depois, ele lança o smartphone, com tudo que as pessoas sonhavam e não sabia que podia ter. E se você pegar alguns trechos da biografia do Steve Jobs, ele às vezes estragava o dia, a noite, o mês da sua equipe de desenvolvimento, porque ele marcava uma data de lançamento que não estava combinada com a equipe. Ele dizia, eu precisava dar um desafio para eles, senão nunca eles vão lançar o produto. O produto pode nascer com algum errinho, mas você vê que é quase nada, mas ele colocava o desafio, o portão é esse. Virem-se. E os caras se viravam. É um case. Muito bem.
usando essa expressão do que está em volta, então tem carregador, tem fone de ouvido, caneta, capinha. A capinha deles é boa, cai no chão, não quebra o celular e assim vai. É um monte de coisa. Apple Care, tem um monte que você pode chamar de diversificação. Não é diversificação. Isso é adjacência. Adjacência é, o Sol está aqui. Eu tenho um monte de satélite em volta do Sol, mas o Sol é esse aqui. Eu vou criar valor, cross-sell, como você falou, upsell, pode usar qualquer metodologia, mas o Sol é esse aqui. E eu vou criar o que tem em volta para extrair o máximo desse Sol, que é o full potential. Então eu tenho aqui o meu core, eu tenho aqui minhas adjacências e tudo bem. Eu vou crescendo com isso. Mas, creio eu, que eles descobriram que estão perdendo algumas coisas. Não tem nada do outro mundo encantador de inteligência artificial assinada pela Apple. Sim. Não tem jeito, a expectativa de que tem Apple é que, ok, o WhatsApp tem, o Gemini tem um monte, a Siri tem, mas a Siri perto da Alexa é nada. Então, eles provavelmente, isso é guardado as 7 chaves, estão trabalhando. Uma das apostas que eu aprendi é o HomePod. O HomePod é você controlar sua casa por esse device que ninguém sabe quando vai sair. Mas, vamos voltar um ano no tempo. Qual era uma diversificação, não adjacência, diversificação pesada que por 10 anos a Apple investiu? Carro autônomo. Eles tinham 2.000 pessoas brilhantes dedicadas a desenvolver o carro autônomo. Eu, como latino, não vejo nenhum valor agregado num carro autônomo. Isso é bom numa cidade plana, com motoristas obedientes, rotas conhecidas, Suíça, talvez, Califórnia, talvez, mas aqui, na Índia, na China, a gente é free flow, não quer saber desse negócio. Bom, a Apple, ano passado, enterrou 10 anos de pesquisa e passou todo mundo para estudar inteligência artificial. Sim. É a pivotada que você falou. Para que eu vou fazer isso? Já tem 3 ou 4, que é um mercado relativamente restrito, cancelou todos os projetos, põe equipe, vamos, o que vai vir? Não sei, mas vamos esperar. Vamos aguardar. Bom, mas eu acho Esse é um que exemplo do que é adjacência, o que é... Mas é de extrema importância a gente falar esses exemplos, porque na hora que você faz um planejamento estratégico, o vai que a gente brincou, né? Fazia muito sentido o Zé Delivery. Perfeitamente. Faz muito sentido toda a evolução do teu portfólio, como fez a Amazon, Sim. e daí a origem da AWS, que é um serviço de nuvem, que é outra coisa. Mas que, enfim, fazia total sentido pela história, pela história ali do... Certo. E aí, te ouvindo falar, me veio um ponto em mente, assim, né? O que é essencial para o seu negócio? Uhum. O que te faz ser diferente? E o que é eu realmente Posso brilha... me livrar? Ah, não, que brilha. É que brilha, né? Porque a gente fala assim, tá, o que eu faço, como me enxergo e o que realmente eu olho e falo assim para o mercado, aquela empresa, você consegue me ajudar, né, nesses 3 contextos? É difícil dar uma resposta precisa, posso te fazer provocações. Eu posso até falar assim, o que é essencial, o que é competitivo e o que é diferencial, porque isso aqui, eu acho que muda o jogo numa empresa, se você entender bem esse contexto. E aí eu volto um pouco atrás, lembra que a gente falou de entender o consumidor? Sim. O que eu entrego para ele? Quando eu faço análise do meu propósito, que é uma coisa frágil, é um equilíbrio que muda todo dia, qual é a essência do que eu entrego para o meu consumidor? O Zé Delivery, ele vai entregar o quê? Ele vai entregar cerveja gelada, carne na hora certa, carvão na hora certa, várias pessoas podem dividir o pagamento num tempo surpreendente. O que o Mercado Livre entrega? Milhões de produtos acima de um certo valor, frete incluído, e você pode escolher o tempo, você quer mais barato ou você quer instantâneo, pagando um pouco mais. Você tem que entender o que o seu consumidor quer. Assim, e esse entendimento, ele não é fácil, tá?
Eu acho perfeito. Então a gente vai falar aqui, só voltando aqui, né? O que que é competitivo? Então, quando eu penso no Zé Delivery, ele faz a entrega. O que Sim, é competitivo? Ele faz um mix. E o que isso. faz ele diferenciar, para mim, no meu caso, tô a fim de fazer um churrasco, hoje, chega tudo no dia. Isso. E se você vai pagar R$ 5 a mais ou É, menos, é, naquele momento não é importante. é. Né? Para você ter Mercado Livre no mesmo dia, você vai pagar R$ 8 de frete Sim, o adicional, essencial por exemplo. é você estar com o kit Você tem junto, que ter. diferenciar o prazo. E eu acho que é muito importante as empresas entender o que, que é o básico. A gente entende Você conteúdo, entrega. qualquer tipo de conteúdo. E qual é o nosso diferencial? É que você aprende fazendo. Então, acho que Isso. esses 3 pontos Não, e a velocidade de entrega é um é desejo do consumidor. sem Ele está dúvida. disposto a pagar mais por isso, porque ele precisa naquele momento. Por um certo tempo, você vai nadar, legal, aí depois mais gente vai vir. Então você tem que se reinventar de novo. Vai Mas chegar rápido e geladinho. Opa, já mudou de sim, figura. mas eu vou falar o caso da Amazon. Eu pago mais caro alguns tempos, quando você Sim, faz a pesquisa ali para ver os itens, mas sim. eu prefiro pagar mais caro e vir pela Amazon, porque eu tenho certeza que vai Que chegar. vem. Porque eu já comprei, já me dei muito mal em Não, outros mas hoje sites. em dia elas melhoraram muito. Não, eu estou falando de outros Os sites. sites da América Latina que nos atendem, eles são muito bons. E eu já fiz reclamações de vários tipos, sempre foram atendidas. E eu dou razão, explico. Mas, enfim, isso eu queria chamar a atenção para mais um ponto, Cris, que está na borda da mesa. Olha só, o propósito é frágil, é difícil, o equilíbrio é complicado, porque a gente tem que combinar lucro, meio ambiente, gente, boas práticas. Tudo ao mesmo tempo e sendo bem em tudo. Não adianta eu fazer uma coisa e largar o resto para trás. Nós vivemos, há 2 anos e meio atrás, um exemplo catastrófico de quem não prestou atenção nisso. Foram as americanas. Eles eram case de sustentabilidade, mas a ganância, as más práticas, a falta de governança, não sei. Aí tem que perguntar para o especialista. Deixou um buraco. Foi uma bicicleta, uma alavancagem, chame como quiser. Um buraco financeiro, Sim, porque a empresa não fica em pé. Eu posso abrir mão do lucro na empresa para ficar em pé? Não posso. Mas eu não posso exagerar, porque aí eu vou abrir mão dos outros pilares. A Americanas é um caso onde a sustentabilidade estava na mesa, mas a boa governança foi guardada embaixo da gaveta. bom, eu acho assim, se a gente for falar de Americanas, a gente vai gastar um tempo. Eu estou É fazendo verdade. um curso É que para eu não podia deixar. conselho Não podia e eu deixar acho de que a gente falar. gastou pelo menos umas 2 Ah, pode aulas, apostar. se não foi para mais, só falando desse case, porque ele é de extrema importância, principalmente no que fazer e no que não fazer. Já que a gente chegou no que fazer e no que fazer, e a gente está chegando aqui no nosso Sim, final, fala um pouquinho de erros que você já cometeu na tua vida, tá. que você fala, olha, eu fui, eu acreditei, mas, poxa, e aí esse erro te trouxe uma lição aprendida. Os maiores erros foi com gente. Mas o que eu errei com gente? Processo de seleção. Hum, Não, mas deixa comigo, eu sou o gerentão, eu faço. Esquece. A decisão final é sua, mas o processo tem que ser conduzido pelas pessoas preparadas para isso. E quando é um gerente mais sênior ou C-level, você tem que ir além dos métodos tradicionais. E o que mais funcionou para a gente foi um case. A nossa equipe montava um case, dava para todos os candidatos no mesmo dia e dava o mesmo prazo para os caras entregarem. ai, desculpa, Priscila, não sabe por que eu tô rindo? Você deve ter feito isso já Eu mil fiz com a vezes. Tati que está aqui com a gente. Mas é assim, você faz um case, e eu me lembro que eu me apaixonei por um gerente que fez um case de posicionamento do mercado em 7 dias. Coisa que em Maravilhoso. 10 anos de empresa ninguém chegou aos pés do que o cara fez. Sim. E ele era do ramo de automóveis e eu de matéria de E construção. ele não tem aquelas amarrações, né? Porque ele tá com uma cabeça fresca. Não tem amarração. Então, o case e muitas pessoas envolvidas, Sim. aí vai fechando, chegou nos finalistas, ok, você que vai assumir a responsabilidade, mas a tua equipe tem que trazer 2 ou 3 finalistas e acabou. Sim.
Tá? Ele tem que conhecer profundamente os desafios que ele vai trabalhar na empresa. E para isso o case é muito bom. Perfeito. Você ilustra o que ele vai enfrentar. Senão ele fica, legalzinho, ele é simpático, ele é... Esquece. Perfeito. Aquele job ele consegue atender? Consegue. Bom, então esse é um. Outra coisa que eu cometi de erro com gente. Quando você vê que alguém não acertou na posição, faça com muito cuidado, nunca frite ninguém, nunca fale para outro antes de falar com ele. Troca. Com todo cuidado, com tudo que você combinou, troca. Quanto mais você atrasar, mais caro fica, maior é o tamanho do problema que ele vai deixar para trás. E por que você vai atrasar? Não, mas eu vou salvar. Cara, você já deve ter feito isso várias vezes. Chegou lá, troca. E terceiro e último exemplo. Jamais tenha medo de ser transparente. Eu tive um momento que eu ia mudar uma fábrica de lugar, eu ia demitir mais de 100 pessoas em agosto. Chamei todo mundo no refeitório em janeiro, falei, gente, como vocês sabem, nós estamos mudando a fábrica desse estado para aquele estado, e agora chegou a hora de mudar a seção de vocês. Nós vamos abrir 6 opções de compensações, obviamente fora da lei, além da lei, né? Não é Sim, sim, não, além entendi. da lei, você escolhe 4, mas eu vou te falar agora, você vai escolher daqui a 5 meses. Aí você vê sua vida, como é que você quer. Segundo, eu queria que vocês nos tratassem como sempre trataram. Nós vamos tratá-los como sempre os tratamos. Terceiro, vocês que vão treinar as pessoas que vão substituí-los. Essa me deu uma dor de barriga, meu. Aquela noite eu não dormi. O resultado foi fabuloso. Fabuloso. Não tive um perrengue na transformação. Por quê? Eu me antecipei a todos os boatos. A liderança em toda a questão do planejamento estratégico, ela tem um papel aí de extrema importância. O tempo todo. A gente acabou não falando um pouquinho do líder. Sim. Você como líder, o que você falaria para o líder que está nos assistindo? O líder assiste, enfrenta, tem que digerir muitos desafios ao mesmo tempo. Não adianta escolher uns, tem que fazer tudo. Não vai dar 5 pratinhos que eu tenho que virar. Vai, senão você não está nessa posição. Entenda, não é uma questão de opção. Vai ter outro que vai virar os 5 pratinhos. Você tem que fazer com maestria. Você tem que se instruir. Nós falamos de inteligência artificial. A inteligência artificial, segundo o professor Piero Franceschi, vai ter um impacto no estilo de liderança brutal. Porque a gente vai migrar de uma escola tradicional para uma escola onde as ferramentas são abundantes. O conhecimento para usar a ferramenta é o que vai ser o fator diferencial. Então o líder tem que estar preparado, porque o mundo mudou. Como que eu me relaciono com a minha equipe? Como que eu falo? Não vou dar receita, porque isso cada empresa é uma empresa, mas lembra uma coisa muito simples. Você troca de lugar. Se você estivesse daquele lado da mesa ou desse lado da mesa, você está confortável? Se não está, meu amigo, muda o que você está fazendo. Você não pode fazer algo que você não está confortável. Nossa, eu não lembro com quem que eu ouvi eu não lembro agora qual foi o mentor, mas eu ouvi uma história que na época da Copa, o técnico brasileiro, ele almoçava 3, 4 vezes, tomava café de 2 a 3 vezes, porque ele rodava, ele conversava com a equipe, ele era empático, se colocava no lugar, e aí quando acabou a Copa, acho que ele voltou com 5, 6 quilos a mais. Aí todo mundo falou, cara, mas acabou de acontecer uma Copa, né? Você estresse e tal, você voltou assim, né? Mais fofinho. Ele falou de tanto café, almoço e jantar para que eu pudesse acomodar todos, conversar com todos. Hoje o papel de uma liderança é realmente você conversar com todo mundo, amarrar todo mundo e fazer com que todo mundo vai na mesma direção. Isso, né? Para isso você tem que escutar. Tem que escutar. Entender o dilema do cara, ou da cara. Aquela pessoa pode estar num momento que não dá para pôr mais pressão. Sim. Então eu tenho que cuidar disso, deixar aquilo num outro momento, deixar para um outro momento a pressão. Põe alguém no lugar, entenda. Sim. É assim, se você não conhecer a sua equipe,
ou se as pessoas que trabalham para você não entendem as equipes de baixo, conforme o tamanho da empresa, Sim, é possível que você não tome as melhores decisões. sem dúvida. E Bom, agora, passando pelo AI, só fazendo uma propaganda, propaganda não, desabafo. AI é algo que a gente não escolhe. Dá para viver sem internet hoje? Dá para viver sem celular? Então, gente, não vai dar para viver sem AI. É inevitável. Dá medo, gela a barriga, angústia. Mas vai entrar. Aprenda, ajuste e embarca. isso sem dúvida. Bom, deixa eu te contar uma coisa, contar para vocês, né? O Bresciano é nosso mentor, ele está com a gente já tem aí, eu gosto de sempre arredondar, mas vamos falar uns 6 meses que a gente esteja juntos. Se vocês tiverem interesse, quiserem conversar mais com ele, falar de planejamento estratégico, entre outros vários assuntos, acho que é uma pessoa incrível para vocês falarem, que vai ajudar vocês a saírem do outro lado. Falando um pouquinho da FUSH, a gente tem a plataforma a gente diz que a nossa alma da plataforma é a Isa, que é a nossa IA, e a gente busca o conhecimento aonde quer que ele esteja por intermédio dela, então a gente tem várias formas, e aí Bacana. depois hoje não é o intuito, mas só alguns comentários. Eu comentei lá no início que os nossos 3 grandes casos de uso é a questão da liderança, a questão da gestão e a questão da cultura, tá? Sim. E um dos casos de uso, e que você me lembrou há pouco, quando a gente fala ali de uma pessoa que entra numa empresa, então imagina que você consegue pegar, e a gente tem o Channel, que é o canal que tem os conteúdos nossos e os conteúdos da empresa que essa empresa pode trazer. Então você tem um novo colaborador, você sobe todos os conteúdos e ele vai fazer o onboarding dele lá dentro da plataforma da First, por exemplo. E eu só estou contando isso porque você comentou e eu lembrei desse caso de uso. No final, à medida que ele vai aprendendo da empresa, ele tem que resolver um problema. Então, a nossa plataforma, para o caso de uso de novos colaboradores, onde você quer passar a cultura, entender se ele realmente tem os conhecimentos adequados, ele consegue fazer por intermédio da plataforma. Genial. A gente teve um case da Petrobras, que eram estagiários que tinham que desenvolver projetos, e os estagiários que conseguiam desenvolver esses projetos, trazendo o resultado para a Petrobras, e aí eles tinham os mentores, que eram outros tipos de mentores um pouco mais técnicos, mas também tinham mentores do PDCA, né, de você entender aí como você tem uma determinada problema e como você vai fazer esse desdobramento. E no final, todos os estagiários que concluíram, eles foram efetivados. Como o projeto deu tão certo, os que não foram efetivados pela Petrobras foram pelas empresas satélites. Olha que legal. E é bacana, então a gente fomenta, né, o conteúdo, Sim. o aprendizado, o conhecimento, e através, se você tiver um caso de uso específico de novos colaboradores, que é o que você me trouxe há pouco, a gente consegue ajudá-los por intermédio da plataforma. Muito bom. Seja estagiário, seja trainee, sejam novos colaboradores. Bresciane, eu queria que você desse uma mensagem final aqui pra gente. Vou falar 2 coisas nessa mensagem final. A gente não pode achar que a gente sabe tudo que vai acontecer. Então, eu aprendi, eu fiquei bem melhor nisso depois que eu saí de cargo executivo. Em algumas empresas que eu fui de comitê, o advisor, eu fiz 30, 40, 50 entrevistas planejadas, com perguntas estruturadas, aprovadas pelo board. E o que eu descobri? Eu aprendi um monte do que é bom, do que não é bom. Pontos fracos, pontos fortes. Então, quando eu vou para o dia a dia, eu navego numa velocidade extraordinária. Então, quando você é CEO de uma empresa há muito tempo, você já não precisa disso, porque você está chegando. Eu sei que eu estou falando uma coisa meio óbvia, muitos fazem isso, mas funciona. Sim. Funciona. Não pense que você sabe, vai lá, pergunta, estrutura, legal. E por último, é que você acha que, mas a partir do momento que você pergunta, você tem certeza de. Eu nunca mais esqueço a relação isso. com as pessoas, Sim. elas sabem, porque tem uma perguntinha que eu faço que todo mundo fica meio besta. Então conta. 3 inventários. Diga aí. Inventário de oportunidades, que são os quick wins. Inventário de talentos.
Tentar entender se o talento está no lugar que ele performa melhor. E o último, muito pouco usado, mas de um valor extremo: inventário de sonhos. Essa cara que todo mundo faz para mim. Você é louco, fazer inventário de Não, sonhos? mas a gente precisa saber para onde a pessoa quer Como ir. é que eu vou fazer um plano de Assim, longo prazo se eu não entendo se os sonhos da minha equipe são para ontem, para amanhã, para cá ou para lá? Então, inventário de sonhos, quando as pessoas começam, legal. elas não estão prontas, na maioria das vezes, para discutir isso. Nossa, ninguém nunca perguntou, nunca pensei. E o processo dali, daqueles 40 minutos, ela desenvolve, cria e sai com outra cara. Fala assim, eu tinha que ter pensado nisso antes. Assim vai. É Que bacana. genial. Eu acho que a gente vai querer fazer esse inventário de sonhos, a gente vai precisar da Quando tua você ajuda. quiser, quando Bom, você quiser. não só para a gente, né? Já estamos fazendo pedidos aqui, Ah, na mas boa. fiquem à vontade, se vocês quiserem conectar. Bresciani, Ricardo Bresciani, ele está 1000% à disposição. Queria te agradecer, muito a obrigada você. pelo seu tempo. Eu sei que você está dodói, então eu Não, agradeço eu mais finalmente ficar ainda. espirrando aqui, mas não tem jeito. Eu não ia Imagina. adiar isso de novo, né, Cris? Não, tá tudo Tem que certo. resolver, vamos para frente. Não, mas que bom que você pôde estar aqui com a gente. Obrigado. Muito, mas muito. Eu agradeço meu nome e em nome da First também. Até a próxima. Até, obrigado, gente. Tudo de bom.